No alto das colinas, em uma cidade decadente, a ingratidão, o arrependimento e a culpa são materializações físicas de uma mente doente guiada por alucinações. Suas memórias são vagas, seus desejos eram grandiosos, mas as suas realizações eram vergonhosas. Seja muito bem-vindo à Penumbra, você está assistindo a Dark Stories e hoje falaremos um pouco sobre Silent Hill 2. Lançado em 2001, a história do game é fascinante e aterrorizante, envolvendo temas psicológicos extremamente pesados, o que foi o suficiente para marcar toda uma geração e ser considerado até hoje por muitos como o melhor jogo de toda a franquia de horror da Konami, e até mesmo de todo o mercado de jogos do gênero. O game nos coloca na pele de James Sunderland, um homem que é arremessado para um novo mundo através da carta recebida de sua esposa Mary, que diz: "Em meus sonhos mais inquietos eu vejo aquela cidade, Silent Hill. Você prometeu me levar lá algum dia, mas nunca o fez. Bem, eu estou lá sozinha agora, em nosso lugar especial, esperando por você." E o protagonista sai atrás desse misterioso local, seguindo os passos da sua esposa. E o mais macabro é que ela faleceu há 3 anos atrás. Tudo se inicia com James questionando a veracidade dessa carta, em um banheiro público, logo na entrada da misteriosa cidade. Então, ele pega o seu mapa no carro e parte a pé, seguindo por uma trilha colina adentro. Ele encontra uma mulher chamada Angela e pergunta a ela se o caminho para Silent Hill que ele segue está correto. Ela, no entanto, se mostra bem perturbada com alguma coisa, mas ela confirma, respondendo sua pergunta. No fim das contas, ele acaba seguindo pela trilha até encontrar a cidade vazia, com inúmeras marcas de sangue fresco no chão. Depois de poucos minutos de caminhada, ele se depara com algo que nunca imaginava que encontraria na sua vida. Uma criatura completamente bizarra que lembra alguém em uma camisa de força, se contorcendo em agonia. Ele consegue com esforço se livrar do monstro e através de um rádio, ele ouve Mary chamando por ele, dizendo que ela está ali no bosque. Ele então segue até um beco onde encontra a chave de um complexo de apartamentos. E dentro desses prédios acontecem inúmeras coisas bizarras que levam até o encontro com outra criatura. Essa possui 4 pernas e é feita de partes baixas. E o mais bizarro é que James parece reconhecer de certa forma o que vê. Depois disso, tudo se contorce em medo e pesadelo, até encontrarmos o icônico Pyramid Head. E já nesse ponto começamos alguns dos vários questionamentos que surgem pelo jogo. Não sabemos quem é James, o que é esse lugar, as criaturas e muito menos quem é Mary. Durante a jornada notamos que essa cidade misteriosa, vista por um ângulo diferente, é uma propagação do mal e da culpa, levada pelo que as pessoas fizeram no passado. Silent Hill se mostra principal, roubando algumas vezes o papel de protagonismo de James e brincando com suas marionetes, através dos pecados cometidos em vida de todos aqueles que se fazem vítima daquele lugar. E James não é o único, ele é só mais um. Esse game é uma mesclagem das alucinações dele com informações verídicas. Muitas datas e cartas nem se fecham, porque a realidade é que nem nós e nem ele sabe direito para onde tá indo ou o que lembra de fato. Tudo aqui é subjetivo, tudo pode estar certo e tudo pode estar errado. Inclusive, o próprio criador do jogo disse que no carro de James, logo quando ele chega, está o corpo de Mary, o que mostra que talvez ela não tenha morrido há 3 anos atrás como James pensa. Onde eu quero chegar aqui é que existe uma confusão mental absurda de um personagem completamente sádico, esquizofrênico e doente, que na busca pela redenção dos seus pecados acabou pagando por eles. E Silent Hill foi o playground perfeito para isso. Durante todas as caminhadas do protagonista, o jogo vai nos apresentando inúmeros prédios decadentes e ruas vazias que muitas vezes nem parecem fazer sentido estruturalmente. Cada cenário é feito de maneira proposital para nos passar essa sensação de isolamento que James e a cidade carregam. É como se aquele lugar estivesse morto. Logo no início, por exemplo, o jogo já nos coloca em um caminho que parece infinito e muito cansativo, cercado por neblina até chegar em um ponto que você já andou tanto que nem cogita mais voltar atrás. O sentimento que isso passa é que a cada passo entramos cada vez mais fundo na mente de James, e é exatamente sobre isso que é esse jogo. Tudo nos insere na história de um modo extremamente genial.
Logo quando começamos a desbravar o jogo, encontramos Laura, uma garotinha que parece odiar o protagonista sem um motivo aparente, afinal nós nunca vemos ela durante boa parte do jogo. Ela cita o nome de Mary e o parque onde ela está e some, o que deixa James muito confuso. Chegando nesse parque, ele de fato encontra sua esposa, porém ele vê que na verdade é uma mulher exatamente igual Mary, só que com trajes bem vulgares e apelativos. Ela diz que seu nome é Maria e começa a flertar e tentar seduzir ele, que fica completamente perdido e ainda mais confuso. De certa forma, ela consegue despertar em James esse desejo carnal enorme, que é extremamente relevante para a história, já que a maioria das criaturas do jogo são de certa forma sexualizadas, e o próprio jogo em si aborda subjetivamente esses temas. Outro fato importante é que o game conta com outros personagens como Ed, cujo mesmo James encontra vomitando em uma privada completamente indefeso, e a Maria só aparece nos mesmos locais em que James está, revelando que ninguém além dele consegue vê-la. Depois de algumas nuances da história, James e Maria vão até um hospital, e ela começa a dar sinais de uma doença que a deixa completamente fraca e incapaz de prosseguir, a mesma doença que Mary possuía. James, triste e seguindo sozinho, acaba encontrando Laura novamente e revela ter conhecido Mary nesse hospital, e parece odiar ainda mais o protagonista. Alguns minutos depois, começam as escolhas que definirão o nosso final. Maria aparentemente se recupera e começa a implorar para que James pare de ir atrás de sua esposa e foque todas as suas atenções nela. E enquanto eles estão tentando sair do hospital, ela é brutalmente assassinada pelo cabeça de pirâmide, deixando James destruído, como se perdesse sua esposa novamente. Seguindo a jornada com esforço, ele encontra uma velha prisão, que são as catacumbas de um museu na cidade, e lá ele reencontra Maria presa com a personalidade completamente diferente e revelando memórias da Mary. Nesses momentos, até o jogador começa a pensar que tá maluco, e isso é a cereja do bolo dessa obra-prima do terror. Aos poucos, somos introduzidos de vez na cabeça doentia de James, até descobrirmos o que realmente aconteceu. E a verdadeira história é que James abandonou a sua esposa pelo fato dela estar doente, e ele não conseguia ter com ela uma troca de desejos carnais, correndo atrás de outras mulheres e a abandonando para morrer. Com isso, ele começa a se culpar e se sentir um monstro, até o hiato, onde ele decide tirar a vida de sua esposa em uma tentativa de se livrar desses problemas. E para justificar essa ação brutal e doentia, James cria uma fantasia na sua cabeça, na qual Mary morreu de uma doença no hospital e acredita veemente nisso. Outro detalhe importante é que todas as enfermeiras do hospital, assim como as outras criaturas desse jogo, são sexualizadas, por causa desse lado doentio do James e dos seus desejos. Essas enfermeiras em si seriam a forma como ele enxergava elas enquanto aguardava nos corredores do hospital. E de tudo isso, surge na gente uma dúvida. Quem é esse monstro bizarro com uma pirâmide na cabeça? Já que ele marca uma presença bem forte durante o jogo. Essa criatura nada mais é do que o próprio James. Ele representa aquele monstro que estava dentro dele durante os seus atos doentios. Aquela figura está lá justamente para lembrar ele do que ele é, do que ele fez e do que ele se tornou. E eles farão questão de mostrar isso da pior forma possível, como por exemplo a maneira que eles torturam Maria a todo momento durante o jogo para tentar atingir e ferir James. E eles conseguem, já que um dos finais do game, vemos o protagonista conversando com sua esposa que está na cama. Ele a pega, coloca no carro e acelera até os dois caírem em um rio. James de fato buscou redenção, mas a encontrou na retirada de sua própria vida. E é nesse momento que se finaliza o arco dessa macabra cidade para James, mostrando que todos nós temos uma Silent Hill tão bem arquitetada quanto dentro da nossa própria cabeça. Só que a diferença é que para James ela já venceu.
Bom, eu vou ficando por aqui. Se você chegou até esse ponto, muito obrigado. Não foi nada fácil destrinchar essa história de cabo a rabo e resumir aqui os melhores pontos. Se tudo fosse mais detalhado, provavelmente daria um vídeo de 40 minutos ou 45, ou até mais. Eu espero de coração que você tenha curtido esse conteúdo e que ele tenha despertado uma fagulha de interesse pelo jogo, se você não o conhecia. Mas se você já conhece Silent Hill 2, provavelmente sabe que em breve receberemos um remake do jogo, e tomara que seja tão bom quanto o original. Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso me ajuda muito e você não perde mais nenhum conteúdo como esse. Nos vemos em breve.